Olá, quinto ano, boa tarde a todas e todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, vou retomar aquela aula que nós começamos a conversar na semana passada, bem pouquinho, porque estávamos tendo a apresentação dos trabalhos de verificação, Estamos trabalhando a unidade 3 agora, nosso livro 3, e o capítulo 11, as diferentes formas de ver o mundo. E esse capítulo é muito legal, porque se você parar para pensar, eu tenho certeza, acredito aí, que você já discordou da opinião de alguém? Alguém aí, eu fico até vendo no bate-papo, às vezes muitos não concordam com o que o outro fala, muitos não concordam até com o que o professor diz, não é verdade? Então, isso é muito comum, não é verdade? No nosso mundo, no mundo que vivemos, essa situação é muito comum, A gente discordar, a gente não concordar com tudo que o outro pensa, com tudo que o outro fala, não é verdade? Cenários como esse, que a gente não concorda com tudo, que a gente discorda de algumas coisas, são muito comuns, Eles são bastante comuns aí no nosso dia a dia, E é por isso que a cada momento, a cada minuto, a cada segundo na nossa vida, nós temos que exercer cada vez mais, e é isso que eu quero, meu objetivo maior nesse capítulo, a gente exercitar cada vez mais aí o respeito diante a diferença, o respeito diante a opiniões diferentes da minha, exercer o respeito a diferenças, crenças, as pessoas acreditam em coisas diferentes da minha. Por exemplo, um questionamento que sempre ocorre: será que existe vida fora da Terra? Algumas pessoas acreditam que sim, outras acreditam que não. Se você perguntar isso para algumas pessoas, elas vão rir da sua cara. Outras pessoas vão ter argumentos muito sérios para poder falar sobre isso, Então, o que nós temos que dizer, que pensar que é isso? Que no nosso planeta, as pessoas, existem uma grande pluralidade, olha que palavra difícil, pluralidade, existem muitos pensamentos para uma mesma situação, tá? Então, é importante que a gente possa, nesse capítulo, entender e aí trazer isso para as nossas vidas, entender, saber escutar o outro, saber que existem opiniões diferentes da minha, saber que pessoas pensam diferente da minha e não ficar, às vezes, emitindo qualquer juízo de valor que possa desacreditar nas crenças, nas opiniões, no que as pessoas acreditam, tá? E é isso que é o objetivo do nosso capítulo, tá bom? Porque cada pessoa, como eu disse, elas vão trazer aí uma forma, um modo de como pensar, de como opinar, de como agir, de como acreditar, tá? Porque as pessoas, elas têm hábitos, elas têm práticas, experiências, crenças que são diferentes uma das outras, tá bom? E aí a junção dessas características, de cada pessoa vão dar origem a vários modos de pensar, vários modos de explicar uma determinada coisa, tá? De explicar alguma coisa que acontece ao nosso entorno, nas nossas vidas, tá? E é por isso que a gente não deve ficar emitindo juízo de valor, Não podemos ficar desacreditando em crenças das pessoas de qualquer forma, tá? A gente deve escutar, ter respeito em tudo aquilo que a gente ouve, verdade? Mas vamos lá, vamos ver o que a gente pode dizer sobre isso, Porque olha que interessante, eu até trouxe essa primeira imagem do livro de vocês, que vem trazendo aí um pouquinho da ideia de onde vem a chuva, Porque está mostrando aí a Alice que estava brincando, E de repente começa a chover. E aí ela pergunta, mas de onde que vem essa chuva? E ela começa a perguntar
ela vai lá e pergunta primeiro quer ver? Deixa eu ver aqui para onde ela pergunta primeiro. Né? Ela vai perguntar para a tia dela, depois ela pergunta na aula de ciências, professor, pro avô, e cada um dá uma explicação diferente para de onde possa vir a chuva. Cada um tem um entendimento diferente de onde vem essa chuva. E aí isso é interessante que no nosso mundo, com tantas pessoas, com tantas gente pensando, agindo diferente, né? Que para entender e explicar o que acontece à sua volta, na nossa volta, ao longo da história, né? As pessoas, os seres humanos, criaram vários modos de compreender, tá? E lidar com o mundo. E é isso que nós vamos ver aqui um pouquinho. Existe a filosofia, que vai tentar explicar o mundo, algumas coisas que acontecem. Existe o senso comum, existem as artes, a ciência, as religiões, né? Elas são exemplos aí de diferentes pontos de vista para a compreensão da realidade. Por exemplo, a arte tem uma forma de explicar o porquê chove, diferente da ciência, que é diferente da filosofia, que é diferente do senso comum, que é diferente, por sua vez, da religião. Cada uma dessas características, cada um desses exemplos vai tentar explicar algum fenômeno, vai tentar explicar, né, dar uma compreensão a uma realidade. E é isso que é interessante no mundo. E é isso que nós temos que saber, temos que tentar interpretar e não emitir juízo de valor em cima disso, tá? Olha só, por exemplo, coloquei aqui nessa imagem, olha só, a filosofia, o senso comum, a arte, a ciência e a religião. A filosofia, pessoal, quando eu penso em filosofia, a filosofia é o conhecimento do mundo que investiga de maneira crítica os pensamentos, as ideias, as interpretações das pessoas sobre o mundo, sobre a si mesmo, tá? Sobre a vida. Então a filosofia, né, filosofia, o significado de filosofia quer dizer amor à sabedoria, né? E qualquer pessoa pode ser um filósofo, qualquer pessoa pode filosofar, pode ter amor à sabedoria. Não precisa ser somente aquele que estuda em uma universidade para ser filósofo, já que o amor à sabedoria justamente são aquelas pessoas que vão ter sede pelo conhecimento, são aquelas pessoas que vão investigar, que são críticas. Mas por que isso acontece? Né? É daí que vem a filosofia. De onde que nós viemos? Para onde que nós vamos? O que é certo? O que é errado? Por exemplo, eu dar um soco na cara de alguém no meio da rua, é certo? É errado? Esse tipo de questionamento vem da filosofia. É ela que tenta explicar essas coisas. Sabe? E é muito legal você estudar filosofia, você praticar a filosofia, sabe? Ela que nos faz pensar, sabe, nas nossas ações cotidianas, né? Se nossas ações são boas, se nossas ações são ruins, se elas são corretas, se elas são incorretas, tá? Elas nos ajudam a compreender os motivos de cada escolha. Se eu fizer essa escolha, quais as consequências dessa escolha? É a filosofia. Já o senso comum, quando às vezes eles falam assim, o que ele está explicando aí sobre isso é senso comum. O senso comum, pessoal, são os conhecimentos transmitidos de geração em geração e conseguidos, né? Eles são adquiridos por meio das experiências, né? Das vivências das pessoas, né? Eles são chamados aí de senso comum. É aquele conhecimento que você aprende no dia a dia, sabe? No contato com a sua família, aquele conhecimento que você aprende com a sua mãe, com seu avô, com seus amigos, sabe? Que são saberes, muito importantes para as pessoas e são saberes antigos. Por exemplo, cozinhar. Quando você atravessa uma rua, não é
Não existe ali por trás uma ciência que vai explicar como se deve atravessar uma rua. Não, isso você vai aprendendo ali, observando a sua mãe. Ela te ensina, olha, minha filha, para atravessar a rua você tem que olhar para os dois lados para ver se não vem carro, tem que ter atenção ao barulho. Isso é o senso comum, né? No senso comum, por exemplo, é como você aprende a andar de ônibus. Olha, para você andar de ônibus, você tem que olhar aqui, aqui tem um ponto, isso aqui chama ponto, é onde ele para. Para o ônibus, para ele poder parar, você tem que dar um sinal para ele vai parar. Você entra por essa porta, você paga esse determinado valor, né? Você pode fazer a viagem em pé ou sentado. Isso é senso comum, você está aprendendo. Você aprende, por exemplo, no senso comum, observando o seu pai, a sua mãe, os seus avós, que ao acordar, por exemplo, você toma um banho, você tem que ter uma higiene pessoal, que você tem que tomar café da manhã, por exemplo, você tem horário para almoçar. Isso é o senso comum, tá bom? Eles são o que a gente aprende, né? As nossas ações do dia a dia, tá ok? Já a arte, né? A arte tem a ver com a música, com o teatro, com pinturas, com esculturas, danças, poesias, literatura, né? São diversas formas de arte. E aí a arte ela tem um papel muito importante porque elas são responsáveis sempre por transmitir alguma mensagem e algum ensinamento. Né? A gente aprende alguma coisa através da música, a gente aprende alguma coisa através de um teatro, de uma dança, não é verdade? Com uma poesia, com uma literatura, com uma pintura, a gente aprende. E o mais legal é que a gente aprende isso de forma diferente. Eu, observando um quadro uma vez, eu observando um quadro, né, junto com vocês, por exemplo, eu posso perceber algumas coisas, eu posso aprender algo que vocês não percebam. E vocês podem perceber algo que, por sua vez, eu não tenha percebido. Isso que é legal na arte, porque às vezes ela é subjetiva, né? Ela pode dar uma mistura de sensações, de sentimentos, de pensamentos, de ensinamentos diferentes, únicos para cada pessoa. Olha que legal que é aprender através da arte, não é verdade? E eu tenho a ciência, tá? A ciência, pessoal, é o conhecimento científico, esse aí, que é o pesadão, né? É aquele que é conseguido por meio de experiências, por meio de comprovações, né? Por exemplo, para a ciência, para ela considerar um conhecimento como sendo certo, como sendo algo correto, ele vai passar por várias etapas esse conhecimento, ele vai passar por vários testes e os resultados eles vão ser esses resultados vão ser confirmados por vários cientistas do mundo. Aí depois que todos esses cientistas confirmam, aí sim você produziu ali uma ciência. Eu quero, a partir de hoje eu vou investigar, por exemplo, começo uma investigação que existe vida em Marte, por exemplo. Então eu começo a elaborar várias hipóteses de vida em Marte. E eu começo a fazer vários levantamentos sobre a vida, até que eu consigo comprovar que existe a vida em Marte. E aí depois que eu comprovo isso, eu vou disponibilizar isso para vários cientistas no mundo que vão testar aquelas hipóteses que eu estou dizendo. E aí depois que eles testam todas as hipóteses que eu estava provando ali, né, aí se eles confirmarem que as hipóteses estão certas, eu tenho ali uma ciência, eu desenvolvi um conhecimento científico. Então a ciência é aquilo que pode se provar. Por exemplo, eu consigo provar, né, que apesar que hoje no mundo algumas pessoas não acreditam, né? Eu consigo provar, por exemplo, que as vacinas, elas auxiliam aí no tratamento, na prevenção e na cura de doenças. Por quê? É comprovado cientificamente. Né? Os cientistas, eles através dos estudos, através das experiências, conseguiu se comprovar que várias doenças do mundo foram erradicadas, ou seja, elas sumiram do mundo porque aplicou-se a vacina.
Porque, por exemplo, consegue-se comprovar através de uma experiência que a Terra não é plana, entendeu? Apesar de algumas pessoas acreditarem, tá? Existem experiências que comprovam que ela tem um formato parecido com uma geóide, entendeu? Agora, por exemplo, eu acredito que a Terra é plana, então você deve produzir um conhecimento científico para provar o contrário. E até hoje não conseguiram. Entenderam? Então é assim que funciona. Ele deve ser confirmado pelos cientistas. E por fim, que vai ser o grande objeto nosso do capítulo, a religião. A religião, ela é um pouco diferente, aliás, um pouco não, ela é bem diferente da ciência, por exemplo, porque a crença religiosa, né, a religião, ela difere muito da ciência, porque ela não pode ser comprovada cientificamente, tá? A religião, ela não pode ser comprovada por meio de testes, pois a base da religião, ela está na fé. E a fé não tem como provar em laboratórios, por exemplo. É isso que é legal na religião, não é verdade? Tá? E ela se fundamenta, né, sobretudo nas experiências dos grupos humanos com aquilo que não se pode comprovar, né, por meio, né, que não se pode comprovar por meio de testes científicos, né, a fé, não tem como eu provar, né, a fé das pessoas. A gente sabe que ela existe, mas não tem como eu colocar num laboratório e provar. Isso que é legal na religião, né? Mas, né, mesmo que eu não consiga comprovar ela num teste de laboratório, não significa que o tipo de conhecimento na religião não seja válido. Ele é muito importante na sociedade, a religião, não é verdade? Ela faz sentido e é muito importante na vida de várias pessoas, e a religião ajuda muitas pessoas do mundo aí a entender como a sociedade se organiza, o que elas consideram certo, o que elas consideram errado, de onde elas vieram, para onde elas vão. Olha a importância que a religião tem, a questão da fé das pessoas para poder explicar o mundo. Não é verdade? E olha, eu coloquei um pouco aí, alguns exemplos. Olha como nós temos várias visões para explicar o mundo. Não é verdade? E atualmente existem diversas religiões no mundo, né? E cada uma delas, né, apresenta diferentes formas, diferentes modos de ver o mundo, sabe? E é importante lembrar aqui que não existe religião melhor ou pior do que a outra. Não existe religião certa ou errada em relação à outra. Nós vamos aprender aqui que é necessário respeitar todas essas formas de conhecimento, independente daquela que eu sigo, daquela que eu acredito. Tá bom? Então vamos ver. Olha só, para a gente pensar na religião, nós temos que pensar no surgimento da religião, né? E, segundo os pesquisadores, segundo os historiadores aí, durante lá a pré-história, olha só, os seres humanos já cultuavam as forças, os elementos da natureza, ou seja, eles já pensavam no sol, na lua, na chuva, nos rios, nos animais, né? Como já sendo algo diferenciado, algo parecendo com divindades, né? E eles acreditavam no passado que eles poderiam controlar esses elementos naturais, né? Se eles controlarem, se eles agradassem esses elementos, né, eles poderiam ter as suas necessidades atendidas. Então, por exemplo, durante um período de seca, né, para que eles tivessem boas colheitas, para que eles tivessem lá muitos frutos, né, para evitar que as plantas morressem, por exemplo, né, os homens pré-históricos lá, eles faziam rituais, eles faziam oferendas lá, por exemplo, para que voltasse a chover, né? Então eles faziam lá rituais para o sol, para a lua, para o rio, para que voltasse a chover, ou seja, eles já estavam ali naquele processo cultuando elementos da natureza, né, pensando que esses elementos tivessem certa força superior a deles
para poder ser reproduzida na natureza. Olha que legal. E além desses cultos, por exemplo, que eles faziam aos elementos da natureza, uma das primeiras manifestações religiosas, e isso é comum a todas as religiões, né, hoje no mundo, mas lá na pré-história foi uma das primeiras manifestações religiosas, estava ligada já no sepultamento dos mortos, né? Muitos fósseis que a gente encontra hoje, lá do período paleolítico, por exemplo, né, já mostram a preocupação das pessoas na época com os mortos, tá? A preocupação deles em enterrar as pessoas com objetos pessoais, com objetos de valor, né? Os corpos eram posicionados dentro das sepulturas, né, na direção às vezes do nascer do sol. Olha só, eles já pensavam o seguinte: essa pessoa, né, ela vai acordar às vezes num pós-vida, sei lá, e ela tem que estar olhando para o sol, alguma coisa assim, por exemplo, né? Eles tinham cuidado em pensar, por exemplo, né, um lugar para esse cadáver, um lugar, olha, temos que enterrar ele aqui, é um lugar sereno, é um lugar mais tranquilo, tá? E isso, né, indica, né, a crença desses seres humanos no passado que poderia existir, por exemplo, na vida após a morte, por exemplo, que aquilo ali não acabava. Olha só já as ideias ali que já surgiam, que legal. Na pré-história, por exemplo, nós encontramos muito uma escultura, né? Tem até no livro de vocês, na página 19, uma escultura que era encontrada na Áustria, por exemplo, da mulher de Willendorf. É uma esculturazinha que mostrava que já existia um culto a imagens, por exemplo, no passado, né? Essa mulher de Willendorf era uma escultura feita em pedra que representava uma divindade feminina, né? Uma divindade feminina ligada à fertilidade. Olha só, então no passado também já estavam cultuando, por exemplo, imagens, cultuando aí, né, objetos. Olha que interessante, né, a questão do surgimento da religião, né? E é claro, nesse processo religioso, né, a gente pode classificar a religião, as religiões existentes no mundo, de acordo com a quantidade de deuses que eles acreditam, né? Existem as religiões aí, quando eles reconhecem vários deuses, né, a presença, a existência de vários deuses, eles são considerados politeístas. E quando eles, né, consideram aí que creem que existe apenas um Deus, né, eles são os chamados de monoteístas, né? Isso aí nós já aprendemos, ok? Vamos ver algumas religiões aqui? Olha só. Olha essa aqui. Essa você conhece, né? O judaísmo. Olha o judaísmo, a primeira religião monoteísta, tá? Que existiu. Ela surgiu aí há mais ou menos 3.800 anos. Quando os povos lá, os antigos povos da Mesopotâmia, teriam recebido, olha que interessante, né? Os povos da Mesopotâmia lá eles teriam recebido uma orientação divina para buscar a chamada Terra Prometida. E esse povo, que era chamado de judeus, tá? Deixou de acreditar em vários deuses, eles eram politeístas, mas quando eles receberam esse chamado para buscar a terra prometida, eles deixaram de acreditar em vários deuses, passaram a acreditar em um só Deus, que seria o criador do universo. E olha que legal. E aí, segundo a tradição deles lá, né, esse Deus teria inspirado algumas pessoas a escreverem o que eles chamam de Torá, né, que é o livro sagrado dos judeus, tá? Né? E aí esse livro sagrado é que tem lá as inscrições, né, que ele é composto de 5 outros livros, tá? E lá conta como a narração da criação do mundo, a história de Jeová, de Abraão, os fundamentos da fé judaica e os costumes deles. Olha que legal, né? Assim que surgiu o judaísmo, né? Essa religião aí, onde os judeus
fazem as suas preces, as suas orações, né? O local, os templos judaicos são chamados de sinagogas, tá? Sinagogas, que significa o quê? Casa de reunião ou casa de oração no idioma judaico, tá? E lá eles se reúnem para fazer os seus rituais, as suas celebrações e para estudarem o livro, né, sagrado deles chamado Torá. Né? O judaísmo, pessoal, ele se espalhou pelo mundo. Atualmente, a maior parte dos judeus, eles se concentram num lugar chamado Israel, é onde que existem mais judeus, e também nos Estados Unidos, tá bom? No Brasil também tem muitos judeus, sabe? Por incrível que pareça. Olha uma outra religião aqui, essa aqui vocês conhecem, o cristianismo, né? Que surgiu aí por volta de 2000 anos atrás, numa região chamada Palestina. A Palestina, pessoal, é uma região localizada entre o Egito e a Mesopotâmia. Bem no meio do Egito e da Mesopotâmia tem ali um rio chamado Rio Jordão. E bem próximo ali tem um local chamado Palestina, que é onde surgiu o chamado cristianismo. E essa religião ela se desenvolveu por meio dos ensinamentos de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Por isso que chama cristianismo, né? De Cristo. Considerado pelos cristãos aí, Jesus Cristo, como Filho de Deus, né? E o responsável por salvar a humanidade dos seus pecados, tá? O livro sagrado para o cristianismo é a Bíblia. E a Bíblia é dividida em duas partes. O Antigo Testamento, que registra os acontecimentos antes do nascimento de Jesus Cristo, e o Novo Testamento, né, que vai registrar ali, que é dedicado ao que acontece depois do nascimento de Jesus Cristo. Não é verdade? No passado, os cristãos, né, o cristianismo, eles permaneceram unidos em uma igreja só durante muito tempo. Só que por conta de diferentes opiniões, né, por questões políticas, surgiu algumas divisões dentro do cristianismo. É isso mesmo. Dentro do cristianismo surgiu algumas divisões dentro dessa religião, que é monoteísta também, né? A primeira divisão que ocorreu no cristianismo foi lá em 1054 e criou o catolicismo romano, os católicos romanos e os católicos ortodoxos. Então, de um lado ficou a chamada Igreja Católica Apostólica Romana, que passou, né, ela seguia as ordens do Papa. E de um lado ficou a Igreja Cristã Ortodoxa, né, que acompanhava as palavras do bispo, de um bispo local. E olha só, todas duas fazem parte do cristianismo, né, porque elas seguem as ideias de Cristo, mas elas têm algumas particularidades diferentes, mas são monoteístas, por exemplo. E aí, olha só, teve outras divisões no cristianismo. Em 1517, por exemplo, a Igreja Católica passou por uma nova divisão, quando um monge, um cara, né, ele começou um movimento chamado Reforma Protestante. Por quê? Ele estava discordando da visão católica, sobre vários pontos da Igreja Católica, ele estava discordando, e ele criou um movimento chamado de protestantismo, né? E em cima do protestantismo que deu origem às igrejas calvinistas, a igreja luterana, a igreja anglicana, e ao longo do tempo foram surgindo também outras igrejas que seguem também o cristianismo, né? Como a presbiteriana, a batista, a metodista, a pentecostal, tá? São todos exemplos aí que surgiram com a divisão do cristianismo, mas todos uma religião monoteísta que tem a figura principal aí de Jesus Cristo. E por fim, uma outra religião monoteísta, vocês já viram essa aí? Olha que legal essa aí, ó. O islamismo, a religião islâmica que surgiu lá na Arábia.
por volta do ano 600, tá? E essa religião, o islamismo, né? Eles contam que a crença, né, diz que um anjo teria revelado a um profeta que existia, um cara chamado Maomé. Maomé, que traduzindo para o árabe quer dizer Mohammed, né? Ele traduziu para ele lá, o anjo teria aparecido e revelado para ele o primeiro trecho do livro sagrado do islamismo, que é chamado de Alcorão. E aí, a partir disso, o Maomé começou a pregar a palavra de um único só Deus, que é o tão importante para os muçulmanos, que é Alá. Tá? Alá, Deus para eles chama-se Alá. É legal, né? E os seguidores do islamismo, pessoal, talvez você já tenha ouvido falar aí que eles são conhecidos como muçulmanos. É a mesma coisa, tá? Muçulmanos, né? É a mesma coisa que o islamismo. E os muçulmanos, eles fazem os seus cultos, as suas rezas, os seus estudos em templos que são chamados de mesquitas. Então, olha só, os cristãos, né, o cristianismo, vão à igreja, os judeus vão às sinagogas e o islamismo, eles vão às mesquitas. Legal, né? E de acordo com as tradições, não sei se vocês sabem disso, de acordo com as tradições aí islâmicas, os muçulmanos eles têm que fazer 5 orações diárias. Eles têm que fazer 5 orações diárias com o corpo curvado aí, igual eles estão aí, né? Estão curvado aí em direção a Meca. Então, toda vez que um muçulmano ele vai fazer a sua oração, ele vira o seu corpo em direção a Meca. Meca, que é uma cidade considerada sagrada para o Islã. Porque nessa cidade de Meca, que fica na Arábia, é onde existe a chamada Grande Mesquita, que é tão importante, né? Onde ficam as maiores relíquias do islamismo, tá bom? E segundo as tradições islâmicas também, todo mundo que é muçulmano tem que ir pelo menos uma vez na vida, tem que fazer uma peregrinação, tem que fazer uma viagem até Meca. Sabiam disso? Eles têm que ir pelo menos uma vez na vida até Meca, tá? Aí eles chegam lá para fazer as suas orações, se arrependerem, né, e refletirem sobre os seus atos. O islamismo é uma religião que carrega muitos saberes milenares, eles têm diferentes formas de ver o mundo, é uma das religiões que mais cresce no mundo. Podem olhar para as pessoas a seu lado aí. Os estudos indicam que até 2050 vai ser a maior religião do mundo, o islamismo. Provavelmente alguém que você está olhando agora para o lado será um dia um muçulmano. É verdade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos na nossa próxima aula. Tchauzinho e até semana que vem. Valeu!